Glória a Jesus. Eu vos saúdo nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Quero vos dizer que é uma honra estar aqui convosco. Meu coração está alegre porque o Senhor falou comigo nessa noite. Então eu estou extremamente grata ao meu Senhor, porque eu vim aqui para ouvir a voz dele. São os desígnios de Deus, não é? Deus é fiel. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Milton, pela vida da minha irmã Zélia. Obrigada por me receberem aqui, me deixarem vir aqui, subir aqui e falar do meu Senhor. Deus abençoe a vida da nossa irmã Beatriz, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, te usando de uma forma espetacular. Deus abençoe todo o corpo de obreiro que aqui está, a vida da Dani, que foi o canal humano, para que eu estivesse hoje aqui. Deus te abençoe, tá, Dani? Em nome de Jesus. Bem como todas as meninas do grupo, Deus abençoe as vossas vidas de uma maneira especial. Que o Senhor vos abençoe com todas as fontes de bênçãos. Muito feliz em rever a Débora. Débora é minha amiga, irmãs. E eu conheci a Débora aqui, no congresso. Deus abençoe muito a sua vida, Débora. Tenho um carinho muito grande por você, viu? Eu, Vitória, nós amamos a sua vida. Deus abençoe o presbítero Pablo. Deus abençoe o seu filho em nome de Jesus, meu esposo e irmão Mário que me acompanha. Enfim, Deus abençoe a todos. Antes de fazer uso da palavra, eu trago alguns abraços. Meu pastor presidente de campo, pastor Reginaldo Xavier, pastora Maria, eles são lá da cidade de Porto Ferreira. E o meu pastor local, onde eu resido, em Monte Santo de Minas, pastor Daniel e a irmã Elisandra. E a minha filha Vitória. Eu trago esses abraços e peço que carinhosamente a igreja receba. Amém? Amém. Você pode ir comigo na temática que foi escolhida por inspiração do Espírito Santo. Glória a Deus. Juízes, capítulo de número 5. Mas antes de fazermos menção do verso do 12, nós faremos também verso número 7. Amém? Verso de número 7 e verso de número 12. A minha versão é um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. Juízes, capítulo de número 5, verso de número 7 e após o verso de número 12. Podemos? Vamos lá então. Preste bastante atenção. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Verso 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, ó filho de Aminon. Podemos exaltar, glorificando o nome de Jesus. Deus é maravilhoso. E uma vez mais o Senhor tem nos orientado nessa noite acerca de despertamento. Eu acredito que você tenha sido sensível nessa noite, tenha ouvido a voz do Senhor, e desde o início o Senhor está nos orientando, está nos despertando acerca de verdades eternas. Como já ouvimos nessa noite acerca do céu, acerca do Cristo. Nós louvamos nessa noite sobre o Cristo. Eu não sei você, mas pelos olhos da fé, eu imaginei o Cristo. Pela fé, eu pude acariciar o rosto do Cristo, esperando que aquele grande dia eu hei de fato colocar as minhas mãos no rosto do meu Senhor. Mas para que assim o façamos, precisamos obedecer a sua voz e seguir os seus propósitos para as nossas vidas. Quando nós olhamos para
A dinâmica do livro é a seguinte: Deus abençoava o seu povo e orientava o seu povo para que eles não viessem a se envolver com os povos pagãos. A dinâmica é essa: Deus abençoa e orienta. Por sua vez, diante da orientação de Deus, o povo de Israel respondia assim, pecando e transgredindo contra o Senhor. Deus abençoava, orientava e o povo desobedecia. O livro mostra um ciclo vicioso de declínio e renovação. Ora estavam caídos, sendo perseguidos, oravam, se voltavam para o Senhor os abençoava, abatia os inimigos e eles eram renovados. E assim esse ciclo vicioso ia indo. Declínio, renovação. Declínio, renovação. O livro aponta para a falta de constância, para a falta de fidelidade, para a falta de perseverança. Irei eu para além da cidade, não o poderei ir, se viver dessa maneira. Infiel, não perseverante, inconstante. Quando nós falamos de constância, nós estamos falando da qualidade daquele que cumpre a tarefa. Ser constante é cumprir com aquilo que lhe foi proposto. Irmãs, olha para cá. Quando nós olhamos para aquilo que está escrito, para aquilo que o Senhor orienta o seu povo, que o fizesse e eles não o faziam por falta de constância, havia uma consequência para isso. Havia uma consequência para a falta de fidelidade. E a Bíblia diz que agora um juiz chamado Eude está morto. E assim que Eude morre, o povo volta a pecar contra o Senhor. Pedagogia divina, palavra de Deus que se cumpre na íntegra. Lá está o Senhor permitindo que o povo inimigo se levantasse para subjugar Israel. Era a maneira que Deus usava para chamá-los à atenção. E nesta feita está se levantando Jabim, rei de Canaã. E durante 20 anos, 2 décadas, Israel está sendo subjugada. Israel está sendo massacrada. Israel está sendo perseguida. 20 anos de prejuízo. E agora, após 20 anos, o povo começa a clamar. E há uma lição preciosíssima no que está aqui, que pós essas 2 décadas, eles começam a clamar ao Senhor. Levaram 2 décadas para começar a clamar ao Senhor. 20 anos esperaram para se despertar. 20 anos para se levantar e tomar uma posição. 20 anos desobedecendo e vivendo na pele as amargas consequências da desobediência. Irmãos, a se aprender com Deus. Melhor é não pecar. Melhor é não desobedecer. Melhor é obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Mas eles sacrificaram durante 20 anos. Ficaram
Mas houve uma hora que se despertaram. Precisamos voltar para o Senhor. Precisamos nos levantar diante de Deus. E agora Deus, na sua misericórdia, ouve o seu povo. E ao Jeremias em Lamentações 3 dizendo que as misericórdias do Senhor, elas vão se renovando. Elas se renovam dia após dia. E a causa de não sermos consumidos é justamente por causa da misericórdia do Senhor. E nesse cenário surgem duas mulheres corajosas, destemidas, que é Débora e Jael. Débora, cujo significado do nome é abelha. Deus levantou uma abelha em Israel. E Deus fizera daquela pequena abelha uma juíza em Israel. A Débora é a responsável por acompanhar Baraque, que era o chefe do exército de Israel, para vencer o inimigo, o Jabim, a Cícera. Poucas são as informações a respeito de Débora. A Bíblia não diz que ela vem de uma família rica. O texto não aponta que Débora vem de uma família influente. Débora não estava na posição que estivera porque tinha status. Débora não chegou aonde chegou por causa da força do braço. E há de se entender, e é necessário entender, que a única mulher em Israel a estar nessa posição foi Débora. Não houve nenhuma outra mulher que Deus levantara como juíza em Israel. Nenhum outro dos juízes fora do sexo feminino, antes todos do sexo masculino. Irmãs, apenas Débora não teve função militar. Todos os outros juízes, Sansão, Eude, Jefté, Gideão, todos tiveram posição militar. Débora não tivera. Mas então por que Débora estava ali? Por que é que a pequena abelha se torna juíza? Porque a pequena abelha é sem outra, é a escolha de Deus. É uma pequena, mas é a escolha de Deus. Ela está contra e está fora de toda uma posição cultural patriarcal, porque ela é a escolha de Deus. Débora chegou aonde chegou porque Deus a escolhera para estar ali, e Deus a escolhera com uma razão de ser, com um propósito. Eu quero lembrar a você que ainda que pequenos que somos, ainda que vaso de barro que somos, nós somos uma escolha de Deus. Não foi vocês que escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. E há uma razão certa, e eu vos nomeei para que vocês venham
Quem é que vai escolher homens como João, como Pedro, que eram homens simples, pescadores? Quem é que quer um publicano como Mateus? Quem é que quer homens como aqueles que Jesus chamou, aleluias, para fazer parte da nata estrutura da igreja? E está escrito, e sobre Pedro está escrito no livro de Atos, um daqueles, coluna da igreja, escolhe a de Deus. Era improvável, mas foi escolha de Deus. É Deus que escolhe. Quem é que quer o arqui-inimigo da igreja? Quem é que quer o homem que vai, aleluia, a galope para prender crentes? Quem é que quer o homem que segura, aleluia, a capa do marketing da igreja e o resto está pedalejando? Quem que quer o Paulo? Eu quero. Vai na mulher para mim, mas eu escolhido. Eu escolhi. Vai na mulher para mim, mas eu escolhido. Aleluia. E é o Paulo que escreve a igreja de Coríntios no capítulo 1. Porque Deus escolheu as coisas boas para confundir os sábios. Porque Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Porque Deus escolheu as coisas humildes deste mundo. Porque Deus escolheu as coisas desprezadas deste mundo. Porque Deus escolheu as coisas que não são para elevar a nada as que são. Escolha de Deus. Você está aqui porque você escolheu de Deus. Aleluia. E é um propósito. Você precisa entender, eu te escolhi porque tem um propósito. E o propósito, segundo o próprio apóstolo Paulo, é senão outra coisa, é que a glória de Deus se manifeste e que o nome dele seja glorificado. Você está aqui e está debaixo de um propósito. Mas como nessa noite Deus já usar a sua serva, nós precisamos fazer cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E não o faremos se não nos despertarmos. Preciso despertar. Desperta, desperta. É a última hora da igreja e o Senhor está contando comigo e contigo para cumprir este propósito. Qual é o propósito da vida de Débora? Em meio a uma geração corrompida, que está longe de mim, que se envolve com os deuses faraós, mas que se foram a me clamar. Eu vou te usar, Débora. Eu vou te usar no meio dessa geração como uma profetisa. Só sou uma abelha, mas você vai ser profetisa. Qual é a função do profeta? Anunciar os desígnios de Deus. O profeta ouve de Deus e entrega de Deus para o povo. Eu vou te usar debaixo de uma palmeira. Você só precisa de uma palmeira. Debaixo daquela palmeira eu vou fazer uma bagaceira em Israel. Debaixo daquela palmeira, sentindo o vento bater no rosto, eu vou te usar e esse povo saberá que tu és boca minha na terra. Tu não precisa de trono, eu te uso debaixo da palmeira. Você não precisa de cargos elevados, você não precisa de muita coisa não. Você só precisa
A quem esteja esperando, se eu tivesse isso, se eu falasse daquele jeito, se eu cantasse como a Débora, aí eu ia. Não, você já tem o que você precisa. Como essa Débora já o tem e o está fazendo. Use o que Deus lhe deu e continue usando o que Deus lhe deu. O que eu tenho no violão é com isso que Deus vai te usar. É o Davi que toca a harpa e os demônios vão embora da vida do Saul. Ei, a gente só precisa do que Deus já nos deu. É o Saul, aleluia, que enquanto obedecia ao Senhor, foi usado com aquilo que Deus me dera. É o Sansão, que só precisou de uma queixada para ser usado por Deus. Ei, você precisa usar o que Deus lhe deu. Desperta. Profetiza. Ela é juíza. Irmão, se ela é juíza, ela foi munida de autoridade. Se ela é juíza, ela tem autoridade. Porque muitos não são usados e não poderão ser, porque eles não usam, porque eles não exercem a autoridade que Deus lhes dera. Não é que Jesus vai te dar autoridade, é que Ele já te deu autoridade. Em Lucas 10, eis que eu vos dei autoridade, poder, para pisar em serpentes, escorpiões, para expulsar os demônios. Você precisa usar a autoridade que Deus lhe deu. Você precisa, com autoridade, fazer aquilo que Deus lhe incumbiu para que você o faça. Você precisa pegar na mão do mais valente e com a autoridade dele, aleluia, se junto dele, e é ele que amarra o valente e tira de lá os seus despojos. Mas você tem que ter coragem de dizer: Jesus, eu vou, no teu nome eu vou. O mais valente entrou na casa do valente, amarrou o valente, tirou de lá os despojos. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Você tem que usar a autoridade que Deus lhe deu. Porque não usa a autoridade que Deus deu, o Satanás faz arruaça. E tem crente que fica olhando de camarote e fica com medo. Deus não te deu o espírito de temor, mas de ousadia. Você precisa usar essa autoridade que Jesus te deu. Débora é a abelha, mas é uma mulher de visão e audição aguçada, espiritual. Você tem que se despertar, minha irmã, e pedir para Jesus abrir os teus olhos. Você tem que clamar ao Cristo que tira as escamas dos teus olhos. Nós temos que clamar ao Cristo que nos dê a audição aguçada, como do salmista, no Salmo 62. Uma vez ele falou, duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Essa mulher tem uma barreira gigantesca diante de si. Jabim, o rei de Canaã, era o único naquele momento histórico que tinha carros de ferro. E a Bíblia diz que ele tinha 900 carros de ferro. Para cada carro. E aí você imagina aquele carro estilo romano, que era como uma charrete levada pelos cavalos. Dentro de cada carro, dois soldados, dois escudos.
De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Josafá orando e declarando: eu não posso, mas os meus olhos estão fitos em ti. Porque o Josafá olhou para Deus, ouviu de Deus: essa peleja não é tua, fique quieto, não tem mais, porque essa peleja não é vossa, mas não minha. Você precisa se levantar e se despertar para olhar para o autor e consumador da sua fé. É verdade, nós temos muitos obstáculos. É verdade, nós temos muitas dificuldades. É verdade, temos enfrentado muitas lutas. É verdade, o inimigo tem nos rondado, aleluia, com uma fúria, conta de um leão. Mas você olha para Jesus, o Senhor te trouxe aqui e está dizendo para ti nessa noite: eu quero mudar o foco da tua visão. Para de olhar para a tempestade, para de olhar para a fúria do vento e das águas. É por isso que tem muita gente que está afundando, porque ele deixa de olhar para Jesus. O dia que o Pedro parou de olhar para Jesus, ele afundou. Mas enquanto olhou para Jesus, ele fez o que ninguém fez. Ele andou por sobre as águas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você ouve o que eu estou lhe dizendo? Você precisa olhar para Jesus. Olha para Jesus. Porque quando você caminhar olhando para Jesus, você vai ser capaz de vencer. A luta é grande, mas Jesus é maior. O vento é forte, mas é Ele que acalma o vento. Satanás é furioso, mas é Ele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Só que ela também tem voz e você não está. Irmãs, é a Débora que está lá debaixo da palmeira, só ouvindo a voz de Deus. É a voz de Deus que nos orienta. É a voz de Deus, Débora, que nos acalma. É a voz de Deus que nos guia pelos caminhos que devemos. E também aponta o caminho que nós não devemos trilhar. É a voz de Deus que te aponta para o caminho do sucesso. É a voz de Deus que te fortalece. É a voz de Deus que te anima. É a voz de Deus que ecoa nos teus ouvidos dizendo: não temas, eu sou contigo. Aleluia, é a voz de Deus que está nos dizer: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a voz de Deus que está dizendo: eu te sustento. É a voz de Deus que está dizendo: eu vou te dar vitória. É a voz de Deus que está dizendo: aquietai e vocês sabem que eu sou Deus. Mas se você não tem um ouvido aguçado, você deixa de ouvir todas essas verdades. E aí, porque não ouve essas verdades, desanima, para no meio do caminho, desiste, dá passos em falta. E não basta só ouvir a voz de Deus, é necessário, sobretudo, obedecer a voz de Deus. É a Débora que ouve e que obedece. Chama Baraque e fala para ele que eu já dei vitória a ele em relação a Jabim. É a Débora que chama Baraque. É a Débora que faz o que Deus lhe orientara para fazê-lo. É a abelha que tem coragem. É a abelha, irmãos, que é um ponto a ser olhado e ser copiado. E irmãos, no nome de Jesus, você precisa se despertar.
melodia que ecoa no céu e que clareia o céu. Aleluia. Aí o relâmpago fala assim para a abelha, tendo ouvido o que Deus faria na vida dele. Ô abelha, eu só vou se você for. Sou eu que clareio o céu. Mas o negócio é coisa rápida. Eu clareio o céu e pronto. Você não. Você vai colonizando vassouras. E a vida aqui depende de ti. Você é pequenininha, mas você é profetisa. Você é pequenininha, mas você é embaixadora. Você é pequenininha, mas você tem autoridade. Você é pequenininha, mas você tem a presença do Altíssimo. Você só tem essa bandeira. Eu tenho um exército todo. Você só tem essa bandeira. Mas eu só vou se você for. Alguém precisa olhar para ti e dizer: eu quero ser o que ela é. Eu quero ser como ela. E tem problema? Só tem se a gente não prestar para ser copiado. Porque se valer a pena tem que copiar. O Paulo dizendo: sejam vós os meus imitadores. Olhe para mim e tome em mim uma fonte de incentivo para como você deve viver. Por que, Paulo? Porque eu sou imitador do Cristo. Porque eu imito Cristo, eu quero que você também me imite. Então vale a pena olhar para Débora e dizer: essa daí se levantou como mãe de Israel se levantou. E aí o Baraque e a Débora vão, aleluia, até o Monte Tabor. Débora precisava ir, irmãos. Débora precisava acompanhar o Baraque? Não precisava. Essa era a função de Débora? Não era. Mas Débora era corajosa. E está dizendo: tudo quanto me vier a mão para fazer, eu faço. Se for para o nome do Senhor ser glorificado, se for para o nome do Senhor ser exaltado, se for para o Jabim ser derrotado, eu vou. E de quebra Deus vai mostrar que tem mais gente pequena e mulher pequena aí para eles. Aleluia. E aí, irmãos, a Bíblia vai contando a história. E eles sobem para o Monte Tabor. A estratégia toda foi dada. E a Bíblia diz que Deus trovejou na terra. Está escrito: e Deus trovejou. Ou seja, deixa comigo, eu mando logo uma tempestade, faço os baraques brilhar no céu. E daqui a pouco, sabe o que estava acontecendo com os carros de ferro de Jabim? Estavam atolando na lama. Porque Deus só precisa fazer lama na terra para destruir os seus inimigos. Oh, irmãos, que coisa linda! E Deus trovejou: deixa comigo, eu mando chuva, brinco de lama na terra, e coloca o Jabim no lugar dele. E aí, irmãos, a Bíblia diz que agora eles estão fugindo. E Cícera, que é o chefe do exército de Jabim, sai correndo. E cumpre-se na íntegra as Escrituras: aqueles que vieram contra ti por um caminho, por 7, vão fugir de ti. Porque eu vou esmagar esse povo. Aleluia! E agora Jabim, o seu exército, os seus carros atolados na lama. É uma mulher que pega uma estaca de madeira e crava no crânio de Cícera. E quando você lê o texto é tão forte, você imaginar aquela cena daquela mulher vindo pé por pé, pé por pé, pé por pé, e cravando a estaca no crânio de Cícera. E a Bíblia diz que agora
nós, Deus, tem usado essas duas mulheres, Débora e Jael nem era escrita, mas entendeu. Eu vou ficar com Débora. Eu entendi que ela é de Deus. Eu entendi que Deus usa essa mulher aí. E eu vou me deixar ser usada pelo Deus que ela serve. E o nome dela está registrado como aquela que cravou a estaca no crânio do Cícera. E 40 anos, houve paz em Israel. 20 anos, Jabim fez o que quis, mas porque uma mulher se despertou e levantou, 40 anos, houve paz em Israel. Se desperta. Débora profetiza. Se levante para falar dos desígnios de Deus. Você é a boca de Deus na terra. Débora se levantou e se despertou para usar a autoridade que Deus havia dado. Deus lhe deu autoridade. Se levante. Visão e audição espiritual. Se levante. Se desperte e use. Aleluias. Débora se levantou com coragem e Débora foi uma fonte de incentivo. Incentivo mulheres. Incentivem homens a servirem a Jesus como você serve. Prega os olhos. Que a sua vida, que o seu estilo de vida, que a maneira como você vive, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você lida com as suas contas, a maneira como você se porta no seu trabalho, a maneira como você trata a sua esposa, a maneira como você cuida dos seus filhos, venha ser uma fonte de incentivo para alguém olhar para ti e dizer: eis aí uma mulher de Deus. Seja como o bom cheiro de Cristo na terra. Aleluia. Deus lhe deu tudo isso como deu a Débora, mas você, como Débora, precisa se despertar e se levantar. E eu termino dizendo que levantou para agradecer ao Senhor, porque o capítulo de número 5 se trata do cântico de Débora. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Como Débora, sejamos gratos. Como Débora, que possamos dizer: eu me levantei. Que você saia daqui nessa noite, que você saia pelo leste e no leste, dizendo: eu me levantei. E em tudo isso o nome de Jesus vai ser glorificado. E em tudo isso o nome do Senhor será glorificado. Porque o propósito desse não outro é que o nome de Deus seja glorificado. Eu só quero fazer uma última observação. E essa daqui é especialmente para nós. A Bíblia fala que Débora era mulher de Laborde. Ou seja, a Bíblia aponta que ela é uma mulher. É uma santa mulher. É uma do sexo feminino. E ela é mulher de alguém. Ou seja, ela foi tudo que foi, sem deixar de ser esposa.
se levantar e fazer o que Deus nos mandou fazer. Amém? Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Volto ao trabalho para pastor. Tem uma orientação do pastor. Gostaria nessa noite de saber se alguém quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceitar a Jesus ou voltar para Jesus. Deixa eu lhe dizer, por que é que nós fazemos um apelo? Na sua casa tem regras? Tem regra lá na sua casa? Tem. Na casa de todo mundo tem regra. No reino de Deus também tem regra. Sobretudo tem regras. E a regra do reino é: me confesse diante dos homens, e assim eu vou te confessar diante de Deus, do Pai. Então é por isso que a gente faz o apelo, porque é bíblico. Você tem que vir e confessar publicamente diante dos homens que você entrega a vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? É com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, dizer: Jesus, a minha vida agora está sob a tua direção. Já viram aquelas placas em restaurantes sob nova direção? Aceitar Jesus é isso, sob nova direção. Não sou eu que me dirijo mais, aqui é Jesus que está dirigindo agora. Há alguém que queira deixar Jesus direcionar a sua vida? Alguém nessa noite que ainda não professou a fé e quer entregar a sua vida para Jesus? Há alguém que porventura entrou, se afastou de Jesus, mas hoje quer voltar para casa? Há quem queira voltar para Jesus? Todos aqui somos cristãos e estamos de pé? Todos? Aquele que está de pé, olha para que não? Eu volto ao trabalho do pastor, agradeço a oportunidade, minhas amadas irmãs, foi um prazer. Obrigada pelo mimo. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.